Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, bom dia e bom sábado. Eu sou o Isaías Afonso e neste sábado às 10h10 vamos falar do acesso ao nosso bilhete de identidade, o BEI. E lembram-se nos anos 80 o papel com foto? Enfim, o assunto vai estar em debate. Temos para já 4 convidados: Felizmina Manuel, diretora nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal; Rosa Melo, diretora das Autoridades e Comunidades Tradicionais do Ministério da Cultura; Daniela Lima, assessora para os Direitos Humanos da organização não governamental Mosaico, uma organização ligada à Igreja Católica; e também o conservador da 7ª Conservatória, Belchior Chitembo. Mas antes de avançarmos para o assunto que tem a ver com o documento de identificação civil mais importante no país, temos uma proposta musical para ouvir já já. Já fui até a Mochima dar um beijo à minha santa, pois o meu povo já não chora. Agora meu povo só canta. Ngaçaquidila, vocês lá de cima, bela chuva que cai na minha terra, pelos campos que florescem, feridas que saram pelos ventos de mudança. Ai, ai, pelos campos que florescem, feridas que saram pelos ventos de mudança. ai, ué. Lágrimas que um dia eu vi jorrar do teu rosto, fiz a força para lutar e conquistar. Eu te mostro, te mando-me até a ginga, em nome do povo e forças do solo angolano, solo onde nasceu o poeta que sagrou a esperança, libertou o meu povo. O poeta que sagrou a esperança, libertou o povo. Ai, o Engolê, ai, o Engolê, o artista já mudou de tema, porque a guerra já não é problema. Acabou, o famoso e velho esquema de sorrir de cacheche, porque a paz veio pra ficar. Acabou, o famoso e velho esquema de sorrir de cacheche, porque a paz veio pra ficar. Ngaçaquidila, Pela chuva de amor, Ngaçaquidila, por levar a nossa dor. Ngaçaquidila, Pois o meu povo já sorri.
Este povo que tem estima e até rima por ter dado a volta por cima, e se chama angolano neto da esperança, pois quando criança sonhava essa Angola melhor. Ai, ué. Este povo que tem estima e até rima por ter dado a volta por cima, e se chama angolano neto da esperança, pois quando criança sonhava esta Angola melhor. Pois quando criança... Ventos de mudança, em dueto, bem pensado e concretizado. Eduardo Paim e Matias Damasio. Acabaram-se muitos esquemas. Nada de subir de cachês, a paz chegou. E queremos também acabar com os esquemas na obtenção do bilhete de identidade. O assunto em cima da mesa no sábado às 10h10, o seu programa a esta hora na Rádio Nacional de Angola. O endereço certo para a grande informação numa grande rádio. E nesta semana os espaços informativos tiveram vários destaques, como foram os casos da participação do Ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em representação do Presidente da República, João Lourenço, na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Africana, que aconteceu em Addis Abeba, Etiópia. O Presidente da República exonerou Miguel Damião Gago, um dos administradores do Fundo Soberano. João Lourenço nomeou a equipa de administração da Agência Nacional de Petróleo e Gás, uma equipa comandada por Paulino Jerónimo, até então Secretário de Estado dos Petróleos. A Agência Nacional de Petróleos e Gás é um novo ente num setor petrolífero que se torna concessionária nacional no lugar da Sonangol. A província do Cunene conta com 2 novos vice-governadores nomeados pelo Presidente da República. Na vertente diplomática, esteve em Luanda nesta semana o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que veio tratar de assuntos ligados à visita que o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa deverá efetuar a Angola no período que vai de 5 a 9 de março próximo. Donald Trump enviou a Luanda Cyril Sartor, o diretor para os assuntos africanos da Casa Branca. Sartor falou de várias questões com o presidente João Lourenço. Ficamos a saber que o Departamento do Tesouro americano está a trabalhar em parceria com o Banco Nacional de Angola para facilitar o acesso de divisas para Angola. Amanhã chega ao país o ministro uruguaio das Relações Exteriores, Rodolfo Nino Voa. No combate à corrupção, o deputado Higino Carneiro foi constituído arguido. A AGT foi alvo de inspeções do IGAI, a Inspeção Geral da Administração do Estado, e em Cabinda, o diretor do INEA, Igor Pereira, e a respectiva equipa foram parar a cadeia em prisão preventiva, suspeitos de desvio de 26 milhões de kwanzas. Do setor ferroviário, registrou-se um novo acidente nos caminhos de ferro de Benguela. A circulação no troço Cuito-Luena está interrompida. Hoje, a vice-presidente e o secretário-geral do MPLA têm agendadas atividades de campo em Luanda. O presidente João Lourenço também tem atividade de campo virada para o setor da saúde na capital Luanda. Na Nigéria, hoje há eleições presidenciais. 84 milhões de pessoas votam hoje para escolher um novo presidente. Mas voltemos ao nosso meio. Bilhete de identidade com o Mateus Fula para o enquadramento do tema. Bom dia, Mateus Fula. Bom dia. Sou Analita José. Já estou uma semana, não conseguimos entregar as cópias. Hoje também chegamos 5 horas, ainda não conseguimos. Sou Nuno José, fica para tratar bilhete de identidade. Está a demorar porque estamos à espera que eles venham recolher os processos. Já estou aqui atrás do bilhete há 2 semanas. Alegria Estrela Fernando, falo a partir da província do Mochico. As dificuldades são várias, nomeadamente temos as grandes enchentes que se conotam lá, os atrasos constantes no atendimento, as faltas constantes de energia e erros na emissão dos bilhetes. O processo para a obtenção do bilhete de identidade começa com o registro civil. E aqui começa o problema. Os dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, com base no censo de 2014, dizem que apenas 53,5% dos cidadãos inquiridos possuem registro de nascimento. Dito de outra forma, 46% dos angolanos não têm registro de nascimento. Logo, não têm bilhete de identidade. Teresa Spínola, técnica do Instituto Nacional de Estatística, apresenta os números oficiais.
temos dados recolhidos a partir do Recenseamento Geral da População e Habitação, realizado em 2014, onde mostram que cerca de 54% da população angolana tem o registro civil, que corresponde a 13.788.694 habitantes. Em termos absolutos, podemos ver que cerca de 11 milhões encontram-se na área urbana e somente 3 milhões encontram-se na área rural. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos quer ver resolvido grande parte do problema da falta de registro de nascimento e uma das estratégias está virada para a sensibilização da sociedade, com igrejas incluídas. Ana Celeste, a secretária de Estado para os Direitos Humanos, reconhece que existem períodos de grande afluência às conservatórias de registro civil naquilo a que chamou de fases de pico. Naquilo que é o diagnóstico levado a cabo pelo Ministério, os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses de pico. São meses de pico porque, na maior parte das vezes, como eu disse já aqui, os pais não registram as crianças logo após a nascença. Na maior parte das vezes, esperam-se quando há algum motivo para registrar. No Luena, os cidadãos andam agastados com o processo que consideram de difícil e moroso para a obtenção do bilhete de identidade, como demonstra o desabafo da cidadã Giovana Severino. Há muita enchente, a pessoa tem que vir tão cedo mesmo para conseguir um lugar para poder tratar o bilhete. E também a falta de sistema constantemente, o levantamento também demora muito tempo para aquelas pessoas que têm urgência de tratar qualquer coisa. É chato ficar aqui das 5, se calhar até às 12, 13, 14 horas sem te atender. Ainda no Luena, Alberto II é o delegado da Justiça e dos Direitos Humanos no Mochico. Reconhece que nos períodos de pico não tem sido fácil resolver de forma célere as solicitações de bilhete de identidade. Por isso, elaborou um plano de contingência com início previsto para o mês de abril. A partir de abril, vamos criar programas de sensibilização, programas de aproximação às populações, no sentido de sensibilizá-las para que elas façam imediatamente o seu registro, o registro das crianças, principalmente porque depois, no início do ano, vão ter que levar as crianças para as escolas, e aqueles que não têm os bilhetes ainda atualizados, no sentido de acelerar o processo de atualização dos seus bilhetes de renovação. Portanto, esse plano de contingência é precisamente para evitar que nessas alturas de pico as enchentes sejam muito maiores. No IS, o chefe em exercício do Serviço de Arquivo e Identificação Civil, Lucano Ambrósio, reconhece que o sistema operacional tem registrado alguns problemas. Daí as enchentes e a demora nas entregas dos bilhetes de identidade. Por alguns momentos, quando a gente fica aqui a trabalhar, às vezes que a gente quer ser um pouco mais célere com os trabalhos, mas verificamos por algumas vezes o corte de corrente elétrica, a queda do sistema por algumas vezes. E também dizer que o bilhete de identidade, desde que se centralizou a produção, então já não é emitido na hora. Os bilhetes de identidade normalmente só venham 7 a 10 dias depois. Para o sociólogo José Fernandes, um cidadão sem bilhete de identidade é um cidadão com muitos entraves sociais, porque dificilmente tem acesso ao exercício da cidadania. Segundo José Fernandes, sem bilhete de identidade, o cidadão não beneficia dos seus direitos. O direito à educação, o direito à alimentação, o direito à identidade, há uma série de direitos que ficam limitados porque o cidadão não tem o seu documento de identificação. Um dos documentos que é de uso obrigatório para tratarmos o cartão de contribuinte, para tratarmos o cartão de saúde, para tratarmos o cartão escolar, para comprarmos qualquer meio, para comprarmos uma casa, para comprarmos um meio de transporte, para abrirmos uma empresa, para qualquer ação que nós queiramos fazer, irá depender, obviamente, do nosso bilhete de identificação. Portanto, só por aí também já podemos aferir quais são os danos que a falta do bilhete de identidade provoca, não só para o cidadão individualmente e, sobretudo, para toda a sociedade. Em alguns postos de identificação, alguns cidadãos, sobretudo jovens desempregados, exercem o papel de facilitadores em troca de dinheiro. Num dos postos de Luanda, ouvimos um desses jovens e que fez uma denúncia. Parte do dinheiro cobrado aos cidadãos vai para alguns funcionários do posto de identificação. Nós aqui ajudamos as pessoas a tratarem o bilhete mais rápido, porque aqui
a tratar o bilhete, tem que fazer marcação e o número de lá está sempre desligado. Mas se falares connosco que trabalhamos aqui, nós temos como meter a pessoa rápido lá dentro. Pedimos o documento dele certo e alguns valores. Nós fizemos entrega com as pessoas que também têm business conosco lá dentro, porque a Bitcoin não está amarrado. Há cliente que vem com 5 mil kwanza, outros que vêm com 3, outros que vêm com 2, outros que vêm com 4. Se for 4 mil kwanza lá, dou 2 mil kwanza, fico com 2 mil kwanza. Se for 3, dou lá 2, fico comigo. Bilhete de identidade, o documento nacional de identificação civil que um número considerável de compatriotas não possui. Por isso, vamos ter debate sobre o acesso ao BI. Obrigado, Mateus Fula. Vamos falar do bilhete de identidade, do acesso ao bilhete de identidade. E o João Gonçalves traz-nos a múltipla perspectiva da dimensão e importância do bilhete de identidade, João. O bilhete de identidade é uma prova de cidadania, uma prova de nacionalidade. E no que diz respeito à cidadania, aliás, há países que já mudaram o nome e talvez até valesse a pena nós pensarmos nisso. Em vez de chamar bilhete de identidade, porque a palavra identidade agora assume características às vezes até bem condenáveis, né? É uma palavra que parece que é feita para separar as pessoas, para sublinhar o que as distingue umas das outras, mas talvez a noção de bilhete de identidade seja ultrapassada e vale a pena, como em muitos países, colocar então o termo de documento de cidadão, cartão de cidadão, etc, etc, etc. Há soluções noutros países que ainda são piores que as de Angola. Por exemplo, no Brasil é RG, Registro Geral, quer dizer, dá mesmo uma outra impressão que, enfim, cada país tem logicamente a sua própria nomenclatura e as suas próprias designações, mas há um significado que começa então a universalizar-se. E na questão do bilhete de identidade, cartão de cidadão, começamos a sentir que em diversas entidades de integração regional pensa-se não apenas em colocar o nome da entidade nos passaportes, caso da União Europeia, caso do Mercosul, projetos nesse sentido para a SADC e CDAO, há também quem pensa em cartões transnacionais, caso os europeus estão a pensar nisso. Algumas propostas foram feitas na Ásia, mas aí não avançou muito, e no caso de Angola começamos agora a ter que pensar que os nossos bilhetes de identidade têm que começar a ter repercussão para fora do território, ou seja, que o bilhete de identidade venha a ganhar uma dimensão tal e uma seriedade tal que possa servir como documento de viagem também, e isso acontece muito na Europa e muito na América do Sul. Mas para chegarmos aí, temos que ter um serviço de emissão de bilhetes de identidade ou cartão de cidadão, chame-se qualquer das duas fórmulas. Nós temos que ter serviços eficazes nesse sentido. E, logicamente, que esses serviços eficazes dependem de uma coisa que vem de trás, que é um registro civil correto, quer dizer que reproduza exatamente a situação do recém-nascido, do recém-casado, do recém-divorciado, etc., mas que, ao mesmo tempo, isto esteja acessível a curta distância dos cidadãos. Ora, este é um primeiro problema. Há grandes zonas do país onde, para se fazer um registro ou para se obter um documento, é preciso fazer uma grande viagem. Isto, infelizmente, incita depois a ou fazer registros muito mais tarde, com declarações que podem não ser corretas, inclusive porque as pessoas esqueceram, ou então levar aos chamados truques e encontrar soluções que não são legais. Isto levanta problemas a vários níveis. É provável que muitas pessoas que usam soluções não legais tenham um nome no bilhete de identidade, um nome como contribuinte e um nome, por exemplo, na carta de condução. E se for assim, então a ilegalidade é realmente muito grave. Bom, este é um aspecto. O segundo aspecto é a própria qualidade do serviço de emissão dos bilhetes de identidade. Há, por exemplo, situações que nós conhecemos, vários de nós, eu não vou personalizar caso nenhum, mas enfim, todos nós temos experiências às vezes até traumáticas, de que quem tirou, por exemplo, bilhetes de identidade, o primeiro bilhete de identidade da independência, o primeiro bilhete de identidade nacional angolano, se o perdeu, teve dificuldades de o renovar, porque os arquivos não foram bem mantidos, ou porque em determinadas zonas do país, depois da independência, a gente sabe o que aconteceu, muita coisa foi queimada mesmo.
Há gente que em Angola até hoje, sobretudo gente da minha geração, não consegue provar que existe, porque foi queimado tudo, desde o registro de nascimento. Outros não conseguem provar que casaram, e estão casados com filhos e tudo mais. São situações realmente constrangedoras. O alargamento da rede de emissão de bilhetes de identidade é um alargamento da rede em termos de quantidade, em termos de qualidade e depois em termos de honestidade. Aqui chegamos num ponto muito importante e a gente espera respostas neste debate. Há casos em que continuam a pedir favores, a pedir pagamentos extra, ou para emitir o documento, ou no mínimo, para que o documento seja emitido mais rapidamente. É claro que a gente não pode generalizar e acusar todos os funcionários disto, mas o bilhete de identidade tem uma função estratégica tão grande na vida das pessoas que os funcionários que os emitem sabem disso e alguns não hesitam justamente em entrar por esses caminhos. Então temos aqui uma série de questões que, a partir das quais nós vamos debater o problema, e é claro que os ouvintes e os próprios participantes, nossos convidados, também têm outras ideias na matéria, outras experiências, e é neste conjunto todo que vamos procurar então tirar algumas conclusões ou ver alguns caminhos que possam facilitar o documento de base da vida da gente. É que surjam estes caminhos para o acesso ao bilhete de identidade, que é um documento de interesse estratégico. O sábado às 10h10 tem um espaço para os ouvintes, com ou sem BI. O ouvinte tem linha aberta para se fazer ouvir. Os problemas para a obtenção do bilhete de identidade, já ouvimos que há business, há denúncias, enfim, há muitas coisas neste processo de aquisição do bilhete de identidade. São nossos convidados a professora doutora Rosa Melo, diretora nacional das comunidades e instituições do poder tradicional, doutora Felizmina Manuel, diretora nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal, Daniela Lima, assessora para os direitos humanos da organização não-governamental Mosaico, uma instituição ligada à Igreja Católica, e Belchior Chitembo, conservador da 7ª Conservatória de Luanda. 10h32, neste sábado às 10h10, o palco para os ouvintes. Para o efeito temos à disposição os números 927 78 08 79, 927 78 08 79, 941 58 04 57, 941 58 04 57, e para as mensagens via WhatsApp o número 927 78 08 79. Sábado às 10h10. Ter BI é um direito, mas nem sempre é fácil. Hoje também chegamos 5 horas, ainda não conseguimos. As faltas constantes de energia que não entendemos como é possível no século XXI. Já estou aqui atrás do bilhete há 2 semanas. É chato ficar aqui das 5, se calhar até às 12, 13, 14 horas sem te atender. Como obter o bilhete de identidade? O nosso BI dá tema para um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Primeiro Lubito. José Chiloia está no Lubito. É a primeira ligação para o sábado às 10h10. Eu peço aos nossos convidados que estejam atentos para perceberem as inquietações e as contribuições dos ouvintes e depois fazerem as suas apreciações. José Chiloia, bom dia, está no Lubito, em Bengala. Vamos à sua participação. Muito obrigado, bom dia. Estamos a debate a partir de Luanda. É verdade. A minha questão é essa, de que há problema mesmo na parte dos bilhetes, porque as pessoas quase saem 4 horas ou 3 horas para ir ao lugar da loja, a ir às lojas do registro. Mas chega lá, às vezes, o bilhete demora, fica um mês. Então, isso também dá dificuldade às pessoas, dá dificuldade muito. Depois também, temos postos de registro aqui na zona alta do Lubito. Mas esse posto, principalmente só aqui no bairro do Vicente de Março, que é da zona alta mesmo do Lubito, tem um posto. Esse posto, desde que começou um ano, nunca começa com o registro. Já vinha um deputado, veio o posto e já fazer uma abertura, mas os operadores não aparecem. As pessoas vêm e voltam, não sei o que se passa. Já tentamos ligar um dos responsáveis do município do Lubito, disse também não tinha conhecimento. Mas como não tem conhecimento, o posto
vocês que são os dirigentes. Então queríamos lá o nosso responsável a partir de Luanda, então ainda dão ainda uma força na província de Benguela dos dirigentes das lojas ou no município do Lubito. Para ele servir já os operadores, porque as pessoas querem documento, querem cédula, querem assento para ir tratar bilhete. Eles não vêm. O posto, só um que passa um dia ali para entregar os documentos dos que fizeram já o registro no ano passado, 2018. As pessoas estão mesmo estão arrasca. Vem e volta. Então seria para a polícia de Benguela resolver esse problema. E houve no município do Lubito, que é a nossa loja principal, dá-se já a ordem para esse posto abrir. Mas na parte dos clientes mesmo é uma preocupação, é verdade. É tudo? Nós já procuramos um lugar para meter uma loja do registro aqui na Zona Alta. Então seria bom ser os nossos responsáveis já meter-se já aí a licença ou uma coisa, porque o nosso dirigente demora muito. Até por isso que o dirigente a partir de não andar, tem que andar, ver. Senão as coisas não vão andar. Tem que ter fiscal que anda nas lojas do registro. É verdade. Não, muito bem, Chiloé. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Fala de dificuldades no acesso ao bilhete, demoras e postos sem funcionar, principalmente na sua zona no Lubito, e quer uma solução para o problema. Muitas dificuldades em Benguela no Lubito. David Fernando. Alô, estou em linha. Muito obrigado pela atenção que me foi formulada. Bom dia, fala-nos de onde? David Fernando. Falo a partir do Centro Geodésico de Angola, praticamente em Camacupa Bié. Sim, vamos às suas preocupações. Para começar, o bilhete é um direito que todo cidadão angolano lhe cabe, mas registra-se mesmo um problema muito sério em que não se consegue saber quais são as causas. Atualmente, observa-se que na emissão do bilhete, não sei se é através das TICs que não possibilita, mas é questão que o cidadão deve ser explicado. Mas não tem sido informado essas situações das irregularidades. Nas emissões de bilhete, o cidadão, se calhar, pode fazer mesmo um mês, não consegue. Mas nota-se ali o tráfico de influência e outras pessoas que passam do lado, têm tido os bilhetes na hora. E assim sendo, se é a questão de internet, conforme tem dito que é o sistema, de uma vez que é do conhecimento do público que estamos compensados do Anglo-Satem, não seria melhor ir por essa vertente. Agora, tem que haver inspeção para que essa situação da emissão não demore. E para a resolução por uma outra vertente, eu acho que uma das soluções também é mesmo as campanhas. O Ministério da Justiça tem aqueles veículos de campanha, então deveriam estender todo o território angolano para que se faça as campanhas da emissão de BI, para que não haja o afluxo de gente aí nas emissões, de uma vez que se demore mais, de uma vez que se calhar temos o tempo de uma semana na questão de bilhete, mas não acontece faz mais tempo. Então, esta é a minha opinião, mas na verdade estamos mesmo a viver problemas sérios em que temos que ultrapassar com ênfase e o mais rápido possível. Porque a gente tem sido enorme e há muito tráfico de influência, há muito nepotismo, se calhar até a corrupção. Muito obrigado pela oportunidade que me concederam e é tudo que eu tive. Obrigado a nós. David Fernando está em Camacupa, no Bié, com preocupações ligadas à emissão, questiona as tecnologias de informação no processo de emissão. De resto, o João Gonçalves também falou da qualidade do serviço de emissão do BI, fala de tráfico de influência e faz um apelo para as campanhas, não é? Por via dos postos móveis de emissão do BI. Muito obrigado, David Fernando, Camacupa Bié. Agora Tito Augusto, está na Lunda Sul. Bom dia, Tito Augusto, seja bem-vindo. Ora viva, muito bom dia, obrigado. Bom dia a todos os nossos convidados nos estúdios. De facto, para se obter o bilhete de identidade é um calcanhar daquele. Me entristece saber que nós temos ainda cidadãos maior de 18 anos, maior de 60, 50 anos, que ainda não têm bilhete de identidade, mas têm cartão de eleitor. É triste. É preciso que o nosso executivo olhe para este setor. É preciso que se possa investir muito mais para os quadros humanos. É preciso que se possa investir muito mais na extensão das lojas, da
emissão de identidade das conservatórias, porque é uma situação muito caricata. Tu olhas para uma idosa, olhas para um idoso, não tem bilhete de identidade da sua nascença, e já é uma idosa, já é um idoso. Olhas para um jovem que está à deriva, está frustrado porque não tem bilhete de identidade, porque não consegue fazer isso e aquilo, e exerce tanto esforço para conseguir ter o bilhete de identidade e não consegue. É preciso fazer um investimento muito enternecedor, de forma que não possamos continuar a ter cidadãos com idade já avançada sem que tenham um bilhete de identidade. E por outra, é preciso também que se possa olhar para aquilo que é o próprio atendimento, digo propriamente a descentralização da emissão do bilhete de identidade. Porque nós já soubemos que o bilhete de identidade é primordial para um cidadão nacional. Por que centralizar? Todas as províncias devem ter capacidade de emissão de bilhete de identidade. Isso vai diminuir o fluxo, vai fazer com que os cidadãos não percam a esperança de ter o bilhete de identidade. Porque eu vou tratar um bilhete de identidade, depois de tratar, antes só para tratar, passo por muitas dificuldades. E para o obter também é anos. É isso que faz com que muitas das pessoas não conseguiram ter os seus passaportes, ou emitem seus passaportes, depois não conseguem obtê-lo porque não sabe quando é que vai sair e acabam por abandonar, e os passaportes acabam por expirar. Isso também acontece com os bilhetes. Há cidadãos nacionais que já emitiram seus bilhetes e não conseguem obter esses bilhetes porque não têm esperança de obter, mas os bilhetes já foram emitidos e os bilhetes acabam expirando sem que o próprio cidadão o tenha. Isso é porque o cidadão não consegue olhar para o bilhete de identidade com a esperança convicta de que vai poder tê-lo. Isso é muito preocupante. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado nós, Tito Augusto, Luanda Sul. Tratar e obter, outro problema, não é? Ou dois problemas num só problema, quanto ao bilhete de identidade. Ele fala de maiores de idade, sem bilhete de identidade, mas têm cartão de eleitor. Fala de uma frustração quanto a esse problema, não ter bilhete de identidade. Pinto da Costa está no Kwanza Sul, saímos da Luanda Sul, onde ouvimos o Tito Augusto, agora está o Pinto da Costa no Kwanza Sul. Jacinto da Costa, sim. Jacinto da Costa. Sim, bom dia. Sim, seja bem-vindo, Jacinto. Okay, obrigado. Eu gostaria que, aí mesmo na rádio, que tivesse pessoas capacitadas para nos explicar o que passa no nosso país. Porque, se calhar do que eu vou dizer, o ouvinte também já disse. Porque eu acompanhei há um tempo atrás, na fase do registro eleitoral, 2 máquinas, aqueles também que pertencem à própria identificação, registrou num só dia, fez um registro de 400 pessoas. Agora, como é que é um bilhete de identidade, não é? Eu, por exemplo, eu já consegui renovar o meu bilhete de identidade. Eu, daqui para a identificação, eu gasto 1.000 kwanza. Fui lá 6 dias, não consegui, até agora estou aqui só com a cópia. Não consegui renovar o meu bilhete. Agora, como é que o cartão eleitor é num dia, para outro dia seguinte estão a vir trazer, não é? Agora, como é que é um bilhete de identidade para a pessoa conseguir? Tem que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses para conseguir. A minha questão é, só queria saber, porque temos, no registro eleitoral aparecem muitas máquinas, viaturas, que pelo menos o governo só ia nos pedir. É o assento de nascimento que nos identifica, a primeira coisa que nos identifica. Depois dali a pessoa poderia ser fácil fazer o registro, tratar o seu bilhete de identidade, nem pelo menos demorar 4 ou 5 meses. Obrigado. Obrigado a nós. Jacinto da Costa, no Kwanza Sul. Quando há registro eleitoral não faltam máquinas, mas quando se trata do BI, há problemas com o sistema. Não é? O sistema. Agora, o Florindo Janguelo está no Andulo Bié. Muito bom dia, Isaías Afonso. Bom dia para todos que estão acompanhando esse programa. É para dizer mesmo que o tema é muito interessante. O bilhete, se vamos a ver, é um documento, é o primeiro documento pessoal. Mas o que se registra é que há muita demora mesmo no processamento desses mesmos bilhetes. Então, eu tinha havido nos anos atrás, havia carro móvel que tratavam os bilhetes. Então, gostaria que esse processo começasse mais, porque andava a ajudar muita gente mesmo. Tu
Suponhamos que, por exemplo, nas comunas, tem alguns mais velhos que não têm mesmo como chegar dentro da sede, capital do município ou capital de uma província. Então, com aquele carro que fazia mesmo molde para tratar os bilhetes, era tão bom mesmo, mas agora, desde que aqueles carros pararam, não tem mesmo como. Então, gostaria até que o governo voltasse mais nesse processo de ajudar aqueles que não conseguem como se mover das comunas para os municípios, porque tem uma comuna, ainda nós aqui, por exemplo, aqui no Pia, tem uma comuna onde tem emissão de bilhetes. Então, essa aqui era a minha contribuição. Já estamos juntos, para vocês, bom trabalho. Obrigado. O que é que se passa com os carros móveis de emissão do bilhete de identidade? É a questão fundamental apresentada por Florindo Janguelo no Andulo Bié. Pedro Hilário está no Quanto Banco. Bom dia, vamos à sua participação no sábado às 10h10. Viva, bom dia para si, Isaías Afonso, bom dia aos convidados e bom dia extensivo a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Olá, dizer que o tema de hoje é muito pertinente, a par de todos os temas que têm se passado mesmo ali, né, no programa das 10h10. Hoje é um tema bastante rico também, visto que trata-se das nossas vidas e o bilhete de identidade é o primeiro bilhete pessoal. É uma pena que encontramos sempre ainda embaraços, é uma pedra no sapato. Atualmente, conseguir um bilhete de identidade que nos identifica é complicado, porque nós verificamos que há muitos cidadãos, pessoas com a maioridade, 30, 40 anos, mas mesmo assim ainda não tem o bilhete, tudo porque ele enfrenta muitas dificuldades. Nós já verificamos pessoas a pernoitarem aí nos serviços de identificação, tudo só para ver se consegue adquirir esse tal documento. É um direito do cidadão, obviamente é um direito. Então, nós apelamos a quem é do direito, o próprio Executivo e o Ministério da Justiça também, com que se melhore o quadro, porque o quadro atualmente está muito negativo mesmo. Porque nós, eu sei que dentro de poucos meses estaremos a comemorar 17 anos de paz. Mas não é acreditável que 17 anos de paz não sendo o próprio cidadão angolano, e fica muito difícil atualmente conseguir o seu bilhete de identidade que ele identifica como nacional. Por outra também, é uma desorganização quando no país muitos cidadãos estão sem bilhete, porque um cidadão sem bilhete é um cidadão que não tem identificação. É meio complicado e bem a ser complicado até para o próprio Executivo também, porque fica um pouco difícil controlar todos os cidadãos que residem aqui no país, porque a maioria desses cidadãos estão sem bilhete e é meio complicado. Então seria uma forma mais de organizar se todos tivessem bilhete, ou seja, se o acesso ao bilhete fosse um pouco mais fácil. Porque está muito difícil mesmo, mas sempre ainda é uma pedra no sapato, e nós esperemos que os órgãos de direito verificam essa parte e saímos desse armarismo que é muito negativo. É tudo? É tudo, e eu faço voto de continuação de bom trabalho e estamos aqui sempre do outro lado a ouvir os nossos convidados. Nós agradecemos sempre, um grande abraço. Pedro Hilário está no Quanto Banco e vamos agora, daqui a pouco, falar sobre toda essa problemática. Temos mais ouvintes em linha? Voltamos a Benguela. Venâncio? Senhor Venâncio. Muito bom dia, senhor jornalista. Sim, com quem falamos? Venâncio? Joaquim Venâncio. Joaquim Venâncio. Sim, vamos embora. Sim, eu gostaria que nós tivéssemos coragem de invocarmos o Ministério da Justiça para fortificar mais a sua área, porque há muitas lamentações, porque nós nacionais conseguimos, mas com muita dificuldade. Mas para um estrangeiro é fácil. Nós temos estado a dizer que as províncias de Angola estão cheias, ou seja, as grandes cidades de Angola estão cheias por causa das pessoas que saem no mato, mas isso não corresponde à verdade. São mesmo por causa dos estrangeiros, porque o nosso bilhete é fácil e qualquer estrangeiro pode tê-lo. Mas nós que somos noites aí, arriscamos no meio dos bandidos e não conseguimos, passamos dias e noites. E não corresponde à verdade. Eu gostaria que o Ministério da Justiça tivesse a capacidade de fiscalizar mais, porque aquilo que também temos ouvido, que já somos 28 milhões ou 30, esse número não corresponde à verdade, porque o nosso
seguro qualquer pessoa pode ter. Portanto, para terminar, eu gostaria que os nossos desse mesmo resposta, consoante a necessidade, consoante as lamentações das pessoas, e gostaria que também não pudesse só convidar membros do mesmo partido, convidasse também outros membros de outros partidos que tenham ideias válidas e brilhantes para dar. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Obrigado, bom fim de semana, Joaquim Venâncio. Nacionais com dificuldades no acesso ao BI e estrangeiros com facilidades. A questão do Joaquim Venâncio, que está em Benguela. Vamos refletir também sobre isso. O Nelson Manuel está no Quanto Cubango, é mais um regresso ao Quanto Cubango, depois do Pedro Hilário. Nelson Manuel, vamos às suas inquietações. Sim, muito bom dia. Em primeira instância, saudar os convidados aí presentes. A nossa inquietação vai mesmo na organização do atendimento dos bilhetes. Nós, quando fomos votar, ninguém esteve nos empurrões. Eu não sei se isso aconteceu comigo, mas eu não estive na bicha. Logo que eu cheguei, votei e fui para casa. E por que ao tratar o bilhete, essa organização não aparece? Nós queremos aquela mesma organização no ato de votação, que essa organização também vai no ato de tratamento de bilhete. Porque houve organização no ato das eleições. Ninguém esteve na bicha, a pessoa chegou 5 minutos, votou e foi embora. E por que para adquirir o bilhete nós temos que ficar todo dia, chegar 4 horas? Por quê? Há uma coisa que não está bom. Ou vamos perceber que querem sabotar o trabalho. Não pode. Tem que existir a mesma organização que houve no ato de votação, é a mesma organização que tem que existir na aquisição do bilhete. Agora, a senhora diretora nacional de identificação, mas afinal, senhora diretora, o que é um sistema? O que é um sistema? Eu quero saber o que é um sistema da senhora diretora. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Nelson Manuel. Quanto Cubango, um grande abraço. O que é um sistema? Já vai ter resposta a esta questão. Pede organização, tal como a organização na hora do processo de votação, processo eleitoral. Já vamos chegar aí também, vamos refletir sobre isso. Cláudio da Fonseca está no Mochico, no Quanto Cubango para o Mochico. Não se leva muito tempo. Cláudio, bom dia. Bom dia, caro jornalista, e um bom dia extensivo para as convidadas. Muito bem. Sim. Vamos às suas inquietações. Sim, uma pergunta e uma sugestão. A sugestão temos visto que o nosso executivo tem já no programa a luta contra a corrupção. E era bom que se credibilizassem as instituições, porque uma vez que esse bilhete, que é o documento primordial e essencial para o cidadão, uma vez que o cidadão tem, maior parte dos cidadãos angolanos têm consciência de que o bilhete é que facilita o trabalho, é que facilita obter outros documentos. Imagine que este cidadão vai para tratar documento, faz 2, 3, 4 dias, uma semana, não consegue tratar. Aí o que é que ele vai pensar? Vai pensar em arranjar um dinheiro para corromper alguém para dia seguinte ter esse documento. Então temos que credibilizar para acabar mesmo com a corrupção no seio desse setor, que é muito importante para a vida do cidadão. A pergunta, eu pergunto aí a nossa doutora, convidada ligada à identificação, como ficou ou como está o caso que foi lançado, foi o programa que foi lançado há tempos de tratar bilhete nas escolas para crianças, e era de uma forma gratuita. Até aqui nunca vimos, cá no Mochico pelo menos, desde que vinha uma vez um grupo fazer o lançamento numa escola sediada aqui, ou sediada mesmo, pronto, digamos aqui a cidade, nunca mais aconteceu nada. Então andamos com essa expectativa, não sei até que ponto a doutora pode nos explicar esse caso. Muito obrigado, era tudo que eu tinha para dizer. Obrigado, um grande abraço para a nossa gente aí no Mochico. Adão Cabeto está em Luanda. Daqui a pouco chegamos às 11, bom dia, e vamos ao debate a partir das 11. Bom dia, seja bem-vindo. Adão Cabeto está em Luanda, pois não? Ok, obrigado pela disponibilidade. Gostava primeiramente de saudar o vasto auditor da Rádio Nacional. Relativamente ao tema que está a ser debatido, é bastante pertinente e preocupante ao mesmo tempo. Eu acho que é a altura do
governo angolano, principalmente o MPLA, que é o partido que governa o país, devolver o orgulho à população angolana. Porque, sinceramente falando, nós, de um tempo a esta parte, perdemos o orgulho de ser angolanos. Isto por quê? Porque existem problemas que o país vive, que é vergonhoso, um país como Angola, que em menos de 5 anos conseguiu construir quase 10 centralidades, vê problemas de bilhete de identidade. Eu muito recentemente estive a ouvir a música Catuta de Belo Samba, que acredito que muitos de nós já ouvimos. Essa música, acredito, deve ter mais de 20, 25 anos. Os problemas que aquela música retratava há 25 anos atrás, olhamos para hoje, curiosamente, vivemos os mesmos problemas. É normal que a vida das pessoas, do país, de qualquer de nós, tenha problemas. Mas também nós temos que aprender a resolver certos problemas. A cada dia encontramos novos problemas. Nós não podemos ver um problema a vida toda. É o que está a acontecer. Eu nasci, cresci com problemas de bilhete de identidade. A minha filha sempre teve problema de bilhete de identidade. Já tenho um neto, também tem problema de bilhete de identidade. Não pode. O país tem que começar a resolver os nossos problemas, fazer parte do passado. Quero tirar um exemplo que é pela positiva. Ministério da Energia e Água. Eu vivo em Viana, não tinha muito problema de energia e de água. Há 2 anos dessa parte já não temos esse problema. E eu levo esse ato. Então temos que começar a resolver problemas de bilhete, problemas de cédula. Temos que esquecer isso, começar a nos centrar em problemas de facto que o país desafia, problemas desafiantes que têm que envolver grandes recursos para se resolver, nem mais problemas de bilhete de identidade, sinceramente falando. Desenvolvamos o orgulho de ser angolano, temos que bater no peito e dizer não somos angolanos, temos uma nação e conseguimos resolver o problema das pessoas. Não podemos viver 1 ano, 2, 3, 10, 20, 50 anos com os mesmos problemas. Era esse o meu contributo e muito obrigado. Obrigado, nós. Dão Cabeto em Luanda, com preocupações também viradas ao BI. Não podemos viver a vida toda com o mesmo problema, o acesso ao bilhete de identidade. Daqui a pouco chega a hora do nosso debate, são nossos convidados Felizmina Manuel, Rosa Melo, Belchior Chitembo e também Daniela Lima, para uma reflexão sobre o assunto e também respostas para as preocupações dos nossos ouvintes de quase todo o país. Mas são maneiras. Olha catuta, puxa catuta, tanca catuta, são problema. Mas eu disse Kid não é? A vida está difícil. Mas o Kid está me responder. Você chamado, vai veja. Depois de passar 2 anos, salário de Quintino já não chegava para sustentar a sua família. Aí, graças a sua esposa, zungando para sustentar a sua família. Olha catuta, puxa catuta, tanca catuta, são problema. Coitadinho de muitos desmobilizados e desempregados na falta de trabalho, adotaram o serviço de mano dele. E para não falar daqueles que fugiam da guerra, hospedavam-se em casa daqueles que já passavam muito mal. Em catuta, olha catuta, puxa catuta, tanca catuta, são problema. Também hoje, muitos homens estão a arranjar problema com as suas mulheres de propósito, porque já não está a aguentar com a responsabilidade dele. Querem depois solteiro, chatear sofá. Muitas mulheres também tomam pílula, fazem planeamento para não dar de comer muitas porras. Olha catuta, puxa catuta, tanca catuta, são problema.
Já são 11 horas em Angola. Sábado às 10h10, o acesso ao bilhete de identidade, um documento de interesse estratégico, é o assunto para o debate a seguir. Os convidados estão devidamente identificados, todos eles com bilhete de identidade, naturalmente. Os nacionais são subaproveitadores. Sábado às 10h10, ter BI é um direito, mas nem sempre é fácil. Hoje também chegamos 5 horas, ainda não conseguimos. As faltas constantes de energia que não entendemos como é possível no século XXI. Já estou aqui atrás do bilhete há 2 semanas. É chato ficar aqui das 5, se calhar até às 12, 13, 14 horas sem te atender. Como obter o bilhete de identidade? O nosso BI dá tema para um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Muito bem, o debate é aberto até quase às 12, com os nossos convidados já identificados. Afinal, e começando, 3 senhoras e um senhor. Vamos começar pela diretora nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal. É uma pergunta pertinente, né? E que pode ser o ponto de partida. Porque é que continua a ser muito difícil tratar o bilhete de identidade? Muito bom dia. Quero também cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar também os nossos ouvintes que deram contribuições e fizeram questões bastante pertinentes para tentarmos perceber o porquê da dificuldade na obtenção do bilhete de identidade. Bom, já foi dito aqui pelos nossos ouvintes que o direito à identidade é um direito constitucionalmente consagrado, não vamos aqui repetir, porque isto é de conhecimento geral e é bom que todos nós tenhamos esse conhecimento. O porquê da dificuldade, o porquê das enchentes. Eu não sei se poderia passar já a responder as questões dos nossos ouvintes uma por um, ou se podia também dizer o porquê das enchentes. Começamos por esta e depois vamos para as outras. Exatamente, porquê da dificuldade. Bom, nós falamos de dificuldade, temos o ponto de vista do Estado, do Ministério, que é o setor responsável pela emissão do bilhete de identidade, e também temos uma outra vertente que nós também aqui aproveitamos para repartir um bocadinho as culpas com o nosso cidadão, que tem a ver com uma questão de consciência. Muitas das vezes, quando nós falamos em dificuldades, podemos dizer que há leis que têm que ser cumpridas, há requisitos que têm que ser cumpridos para a emissão do bilhete de identidade. E muitas das vezes, quando esses requisitos são apresentados ao cidadão e são convidados a cumprir, aí já falamos em dificuldades. Falando um bocadinho das enchentes, nós podemos ver, já foi dito numa peça anterior que passou, pela nossa Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, nós estamos a enfrentar os meses de pico, que começa em novembro e termina no mês de março. Nesta altura, nós reconhecemos sim, enquanto setor, que temos mesmo muitas dificuldades, porque a nossa capacidade de resposta não é suficiente para nós podermos atender todos os cidadãos num só dia. Daí os cidadãos dizerem que têm necessidade de pernoitar nos serviços de identificação para a emissão dos documentos. Mas nós queremos também dizer, cidadão, que são períodos cíclicos. E nós também, mais adiante, ao longo do debate, vamos avançar aqui algumas sugestões para os nossos ouvintes para evitarmos essas situações de enfrentar tantas enchentes e reclamações. Também foram aqui afloradas algumas questões no que diz respeito ao comportamento do funcionário público. Dizer, para responder essa questão, que isto também dificulta o acesso ao bilhete de identidade. Tem a ver com a corrupção, com o nepotismo. Dar a conhecer aos ouvintes que o Ministério da Justiça está a levar a cabo um programa de moralização e combate à corrupção dos funcionários públicos. Nós estamos a ser moralizados, estamos a ter conhecimento, estamos a ter um refrescamento sobre o Código de Ética e Conduta do Funcionário Público, e também estamos a convidar o cidadão a denunciar, que são práticas que têm que ser devidamente denunciadas. Para os cidadãos mais atentos repararem, nos nossos serviços de identificação a nível da província de Luanda e de outras províncias do país, nós já temos um número para denúncias, para denunciar mesmo essas práticas, e os funcionários que forem achados e ficar aprovado que incorreram nessas práticas estão a receber as devidas sanções. Dizer também que o número reduzido de funcionários no setor, já há muitos anos, desde que se instalou a crise, não há concursos públicos. Mas, no entanto, o funcionário público, após atingir os 60 anos de idade ou 35 anos de serviço, tem um direito à reforma. Então temos muitos funcionários de um tempo a esta parte a ir para a reforma, e tem diminuído também
o número de funcionários no setor e assim não nos possibilita dar resposta para essa situação. Penso que para um pontapé de saída são essas explicações que eu queria dar, que contribuem de certa maneira para as dificuldades que os cidadãos enfrentam. Muito bem, professora doutora Rosa Melo, qual é a ideia que tem destas preocupações dos cidadãos? São pertinentes, são preocupações que merecem uma reflexão, na sua perspectiva, como uma pessoa ligada às comunidades tradicionais, principalmente? Bom dia, Isaías, bom dia aos colegas de painel, bom dia ouvintes. São preocupações bastante pertinentes, obviamente. Isto afeta a vida diária das pessoas, como nós vimos, percebemos. As preocupações vêm de longe, desde... Das comunas? Exatamente, desde as comunas. Se entendermos que também existem dificuldades de acesso a essas mesmas comunas, nós podemos perceber, de certo modo, algumas das complexidades aqui apontadas. Se entendermos também que há questões culturais que, de certo modo, afetam, dificultam também esta abreviação, quer no registro, quer no tratamento do BI. Iremos entender, depois algumas interferências, outras que existem mesmo na comunidade, a falta de informação, enfim, com certeza que são elementos. E aí entra muitas vezes o poder tradicional, não é? Também, obviamente. Ajudar a resolver algumas questões duvidosas. Pode ajudar a resolver e até pode também, a missão seria ajudar a resolver, mas também há elementos que complicam, às vezes, não é? Se entendermos que há aqui há um ouvinte que falou de um problema existente entre o nacional e o estrangeiro. Sim, o nacional tem portanto, às vezes, sim, às vezes há alguns dados, alguns elementos que trazem, né, que podem ser trazidos até por algumas entidades que se dizem autoridades tradicionais e, no entanto, complicam a situação. Algumas vezes duvidosas. Essas matérias, não é? Essas informações de identificação. Exatamente. Agora tem também a Daniela Lima, assessora para os direitos humanos da organização não-governamental Mosaico. Como é que encara este problema que temos, não é? Um problema nacional, o acesso ao bilhete de identidade, na perspectiva da vossa organização? Olá, bom dia a todos e todas aqui no estúdio e por essa Angola fora. Bom, no Mosaico nós temos feito estudos sistemáticos de uma avaliação participativa sobre o acesso à justiça em diversas comunidades e fazemos desde 2016 com relatórios publicados e que sabemos também que o Ministério da Justiça e Direitos Humanos tem tido um olhar atento para essas publicações e por isso a perspectiva da população é realmente um problema que dificulta a vida de muitas pessoas, de muitas famílias e que os relatos que nós vamos recolhendo, e na verdade esta avaliação participativa temos feito muito mais fora de Luanda, por isso também trazemos aqui uma perspectiva de comunas muito distantes do poder central, de municípios muito isolados, como por exemplo em 2018 fizemos o estudo no Cazombo, a 10 horas, no Mochico, Cazombo a 10 horas, de difícil acesso. Muito difícil acesso, foram 10 horas penosas de estrada para fazer 280 km entre o Luau e o Cazombo, 10 horas que nos ficaram no corpo, por isso as pessoas que a fazem muitas vezes, se eu não esqueci, imagino quem tem aqui a fazer muitas vezes. E as preocupações das pessoas no acesso ao bilhete de identidade. E note-se aqui que tem feito este lado do cidadão tomar consciência da importância do documento tem sido um trabalho muito bem feito, porque cada vez mais encontramos mesmo as populações mais distantes a reconhecer a importância do documento, que há uns anos atrás nem nesse nível estávamos, mas sempre se queixam da dificuldade no acesso, que começa, claro, logo no registro de nascimento, portanto é um problema que afeta depois a obtenção da identidade. E as pessoas reclamam da distância dos serviços, morosidade dos serviços, dificuldade na obtenção dos documentos prévios para a obtenção do bilhete de identidade, o terem que voltar ao serviço mais do que uma vez porque não é emitido na hora. É verdade que a centralização da emissão dificultou muito. Muitas pessoas ainda em 2019, como os nossos ouvintes, fazem uma comparação direta com a questão das eleições, que
o país mostrou a capacidade de organização Para o e registro agora, eleitoral e para a votação. e portanto as pessoas não reclamam que o registro eleitoral foi bem feito, isso aplaudem, mas porquê é que não se aprendeu, né? As pessoas perguntam-nos nas comunas mais distantes, onde é que fizeram as máquinas? O que é que vocês respondem? Bom, nós não sabemos, fazemos chegar a nossa preocupação também aos ministérios, não é? O que é que aconteceu às máquinas, o que é que aconteceu àquela capacidade de mobilização também de pessoas a trabalhar e bem informadas, porque outra das preocupações das populações é os próprios funcionários que estão nos postos, e há bocado fora ainda do estúdio falávamos, não é? Que o Ministério centralmente tem feito campanhas efetivas de informação ao cidadão e às vezes chega ao posto de registro que está mais distante e o funcionário não sabe, exige documentos que não são na verdade necessários, como as pessoas dizem, cria bué de histórias que é para mais tarde ou mais cedo pagar, não é? A pessoa acaba por ter que pagar. Depois o próprio operativo já vende as senhas de chegada, o número de pessoas que é possível atender durante o dia. Os ouvintes falaram de desorganização. A falta de material, não é? Nós temos conhecimento de municípios que por ano, dizem os funcionários, recebemos 10 livros. Mas nascem muito mais pessoas do que acho que é possível registar nos tais 10 livros. Sim. E depois nós temos temos os serviços nas comunas que depois não informam centralmente que lhes faltam os documentos, mas também temos casos de municípios que nos mostram até os documentos que informaram e na mesma não receberam mais material. E tudo isto, claro, é um constrangimento que as pessoas sentem na pele, se debatem com ele, não é só um problema do vizinho, é deles. E depois também estas situações de famílias inteiras sem documentos que quando querem para o seu filho, pelo menos eu não tenho, o meu pai não tem, mas o meu filho vai ter, não conseguem ultrapassar a questão burocrática de como é que numa família de 3 gerações sem documentos podemos iniciar um processo de que a próxima geração tem documentos. O Adão Cabeto faz referência a esse aspecto. Não podemos viver a vida toda com problemas do bem, o pai, os filhos, os netos. Já vamos querer saber depois quais são as vossas ideias, soluções para o Ministério da Justiça para estes problemas todos. Está aqui um conservador, Belchor Chitembo, da 7ª Conservatória. Como é que olha para este problema que é nacional? Sim, o acesso aos documentos, para o bilhete. E há aqui uma questão que um ouvinte levantou, né? Tratar e obter 2 coisas difíceis. É por aí. Quer dizer, assim numa visão crua, eu diria que isso é um problema estrutural. Estrutural e que acompanha o nosso processo histórico. Desde então, com essa movimentação das pessoas, houve sempre, depois da guerra, durante a guerra, houve a intenção de soluções conjunturais, que é o caso, por exemplo, em 98, houve uma campanha, sempre apoiada pela Unicef. Houve a campanha, cá em Luanda, principalmente, e que, em princípio, não solucionou. Campanha visando as pessoas que tenham saído das suas zonas de origem e que, em princípio, perderam tudo e que não tinham acesso aos seus documentos originais. E uma das províncias mais visadas, creio que foi o Kwanza Norte, onde se queimou quase tudo, por aí fora. Ainda assim, viu-se que não havia solução, houve outra campanha, isso é desde 2001 ou 2002, 2000 a 2005, se não me engano. Houve uma outra campanha, mas tudo isso numa perspectiva conjuntural. Houve outra campanha, que foi em 2007, onde até nessa campanha, foi na véspera das eleições, e que o foco era a atribuição de cartões de eleitores e registro de nascimento. Em princípio, não estava conectado diretamente com a emissão de bilhete de identidade. Por isso é que se dá o caso de pessoas que têm cartão de eleitor e não têm bilhete, mas têm registro. E o governo sempre fez esforço, aplicou recursos. De campanha em campanha. Mas depois houve uma intenção que é para solucionar esse problema estrutural e que é uma solução também estrutural,
que não conjuntural, que é a massificação do registro de nascimento, que isto foi por decreto presidencial em dezembro de 2013, que era para durar 3 anos e para registrar, porque fez-se a avaliação de pessoas que não estavam para registrar 8 milhões de cidadãos, porque que, em princípio, aventava-se que careciam de registro de nascimento e, inclusive, a própria lei, por exemplo, o Código de Registro Civil, que sempre dificultou o registro de pessoas adultas de mais de 14 anos, porque a lei do Registro Civil antiga atribui competência para registro dessas pessoas no sítio em que tenham nascido. Então, esse pacote legislativo que veio com o decreto presidencial de 2013, de dezembro, também veio quebrar a competência territorial. Significa dizer que qualquer adulto podia registrar-se em qualquer parte do país onde estivesse, quer dizer, para facilitar tudo. Houve aplicação de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e por aí fora. E a coisa foi muito bem desenhada, para todos os efeitos. Só que a aplicação, a execução é que falhou. Só para começar, era para 3 anos, mas só depois de 1 ano e meio é que se começou a efetuar-se. Porque antes estavam na preparação, que foi durando, preparação e por aí fora. E nesta execução, que em princípio não foi eficaz, não atingiu o objetivo, então o problema continuou. Surgiu outro problema. É que o problema é tão crítico em que sentido? É que as pessoas continuam a nascer. Né? Se calhar, por mais até que tenham resolvido, pode ser que tenham resolvido, das 8 milhões de pessoas, pode ser que tenham registrado 3, 4 milhões, não trabalho muito com isso, mas 3, 4 milhões, mas de certeza que surgiram outros indivíduos. De uma forma geral, como disse, a partida, o problema é estrutural. E para a solução disto, para que não haja esse problema, do mesmo jeito que se tentou solucionar com a massificação, e que sortiria resultados positivos, então é uma questão de haver mais eficiência, disciplina, rigor, entrega. Contando também com os parceiros, não é? Com todo mundo envolvendo. E seriedade, e vai ver que o problema resolve-se. Porque todo problema tem que, como disse o ouvinte, não podemos andar às voltas. Porque recursos até foram aplicados. Conservador, de campanha em campanha fomos tendo resultados ou não? É que todos os anos há campanhas. A campanha... Também quero ouvir a opinião depois as campanhas que eu disse conjunturais, aquilo eram cirúrgicas, não era para resolver todo o problema, era para minimizar. Depois não vimos o resultado. Mas esta da massificação era para resolver o problema. Não resultou porque a execução falhou. Deixa eu ouvir agora, diretor. Bom, eu posso dizer aqui... Contrariando um bocadinho daquilo que diz o meu colega, nós estamos na Nacional e temos outros dados. Na verdade, nós continuamos a massificar. Em termos de bilhete de identidade, por exemplo, o primeiro de bilhete de identidade continua a ser isento de qualquer pagamento, tanto seja criança como adulto. Nós continuamos a isentar precisamente para dar oportunidade que todos os cidadãos obtenham o bilhete de identidade. Assim como no assento de nascimento. O assento de nascimento está mais simplificado, temos a lei da simplificação do registro de nascimento para ajudar precisamente na obtenção do assento de nascimento e, consequentemente, o bilhete de identidade. O que é que nós reparamos nessas campanhas? Mais para o registro de nascimento, que são sempre as mesmas pessoas. Agora parece que é uma nova campanha, né? De colocar postos nas maternidades, exatamente, também estamos a mais uma campanha. Não, isto não é campanha. Isto não é campanha, isto é mesmo para ser de forma permanente. Mas já não havia uma campanha nesse sentido? Já havia, mas agora foi reestruturado o programa e agora voltamos novamente. O porquê? Ainda há pouco estive a falar aqui com a doutora Rosa. Porque nós temos os postos de registro... A doutora Rosa pode opinar também. Temos os postos de registro instalados... Temos os postos de registro instalados na maternidade, nas maternidades, um pouco espalhadas por todo o país, mas o que é que nós verificamos? É 1, 2, 3 pessoas que fazem efetivamente o registro
dos seus filhos na maternidade. Mas nós sabemos, nossa taxa de natalidade é bastante elevada, que não nascem apenas 3 crianças num dia, ou num mês, ou num ano. Mas, porque há outros problemas culturais, o nosso país é como é aqui, as culturas variam de região para região, muitas vezes verificamos... Doutora Rosa vai ajudar a perceber. Exatamente. Muitos pais não registram os seus filhos na maternidade e levantam 1001 questões. Por exemplo, na minha cultura é proibido dar nome antes do bebê nascer. Na minha cultura é proibido dar nome ao bebê, primeiro temos que ver os sinais de família. A minha sogra tem que avaliar se é mesmo netinho, se não é. Levanta uma série de questões que impossibilitam também... Culturais. Exatamente, problemas culturais que dificultam o nosso trabalho. Vamos pedir também a contribuição da doutora Rosa. Deixa-me só ir ao encontro de Manuel Esperança, que está a acompanhar a visita de campo do Presidente da República, que a esta hora está no Hospital Josina Machel. Manuel Esperança, bom dia, vamos às informações. Bom dia, Isaías. Bom dia, ouvintes. Neste exato momento, o Presidente da República, João Lourenço, está a chegar aqui ao Hospital Josina Machel. Acaba de desembarcar na viatura que o transporta e vai agora dirigir-se ao Comitê de Recepção, que está também aqui perfilado na parte frontal do Hospital Josina Machel, ex-Maria Pia. De resto, é um Comitê de Recepção que está constituído pelo Governador de Luanda, Sérgio Luter Rescova, ainda pelo Secretário de Estado da Saúde e pela Diretora do Hospital. João Lourenço desce na viatura protocolar que o transporta, já saudou juntamente com a Ministra da Saúde e agora vai dirigir-se para o interior do Hospital Josina Machel no prosseguimento da jornada de campo que está a efetuar nesta manhã de sábado. Este é de resto o último ponto que o Presidente da República, João Lourenço, vai visitar nesta manhã. João Lourenço que já teve a oportunidade de passar pelo Depósito Central de Medicamentos e no Hospital Geral de Luanda. Agora o Presidente da República está aqui, já no Hospital Josina Machel, ex-Maria Pia, para se inteirar do seu funcionamento. Vai aqui, logo à entrada, receber informações sobre a realidade atual do hospital e também, naturalmente, desde a sua construção, desde a sua desenvoltura, dificuldades e projetos que existem para serem desenvolvidos no que toca a desafios. Trata-se de uma infraestrutura, Isaías Afonso, ouvintes da Rádio Nacional de Angola, criada em 1883. O Hospital Josina Machel, ex-Maria Pia, existe desde 1883 e que, apesar da intervenção que conheceu em 2005, ainda enfrenta muitos problemas. O edifício é bastante velho e apresenta muitos problemas. De lá para cá, o hospital ficou totalmente ultrapassado, de acordo com depoimentos que podemos colher daqui. Para além disso, o hospital precisa de mais médicos e enfermeiros. Estes, para já, são grandes problemas. A falta de enfermeiros e médicos é o grande problema do hospital. Mas nem tudo são más notícias. Por aqui o hospital fornece vários serviços: clínica geral, pediatria, hemodiálise e a cardiologia é o seu forte. O hospital pode até fazer operações do coração, dispensando a realização destes serviços no estrangeiro. João Lourenço, como já o disse, foi recebido pelo Governador de Luanda, pelo Secretário de Estado da Saúde e também pela Diretora do Hospital. Isaías vai visitar e, naturalmente, nós vamos levar para os ouvintes da Rádio Nacional de Angola os resultados desta visita no final, pois que está prevista depois uma conferência no auditório aqui do hospital para os resultados tanto desta visita como de outros 3 pontos por onde passou, ou por outros 2 pontos por onde passou hoje o Presidente da República, João Lourenço. Adriano Domingos, Paulo Manolo, Joaquim Neto e Manuel Esperança, voltamos. Até já. Até já, estamos juntos. Até já, Manuel Esperança. 11h24, seguimos no nosso debate sábado às 10h10, o acesso ao bilhete de identidade, do nosso BI. Estava a falar a diretora Felizmina e eu queria depois pedir aí a intervenção também, embora o debate seja aberto. Sim, não há aqui qualquer prioridade para A, B, C, D, mas o debate está aberto. Estava a falar das dificuldades que têm a ver com questões de cultura, não é? E exatamente. Depois... Eu estava a dar o exemplo daquilo que é a nossa experiência nas maternidades, que, por questões culturais, muitos pais optam por não registar os seus filhos na maternidade logo à nascença. Então, protelando para um momento
que achar mais oportuno. Isto em relação às maternidades. Relativamente aos bilhetes de identidade, nós também reconhecendo mesmo, e não vou dar aqui a mão palmatória, temos dificuldades sim, ninguém está aqui a dizer que não, mas nós também temos feito algumas campanhas para minimizar. Por exemplo, o ano passado nós fizemos uma campanha nas escolas, que é uma questão que um dos ouvintes colocou. O Ministério da Justiça e o Ministério da Educação celebraram um protocolo para a Está a funcionar o programa? Está a funcionar. Para a feitura, já vou explicar mais um bocadinho, para a feitura do registro nas escolas. Estamos a falar de registro civil de nascimento. Naquela altura, nós também aproveitamos para fazer uma campanha que nós denominamos o meu primeiro bilhete de identidade rumo à cidadania. Juntámos-nos aos colegas do registro, dos conservatórios, e também fomos às escolas. Mas a tecnologia que nós usamos não permite nós estamos em todas as escolas. Só para esclarecer o ouvinte que a campanha foi no âmbito do protocolo, é para o registro civil de nascimento. Nós, a nível do bilhete de identidade, um pouco por todo o país, em concertação com os nossos delegados provinciais, qualquer diretor de escola que entender que necessita da ajuda do Ministério da Justiça, nós nos deslocamos numa ação devidamente concertada. E nós tivemos alguns sucessos nesta campanha, mas para dizer que encontramos dificuldades, porque fomos às escolas, recolhemos as cédulas, os nossos colegas das conservatórias emitiram os assentos a título gratuito, não se cobrou nada, e depois fomos devolver. Só para os pais encarregados de educação facultarem a cédula ou boletim de nascimento, aquilo quase teve que ser puxado com ventosas. Ai, não, esqueci, não tive tempo. E os meninos aí ansiosos por ter o documento. Então, trabalhamos nesse sentido. Quando fomos verificar, este estuda com a cédula do primo. Quando despejamos os dados na base de dados, vimos que aquele documento que estava a ser usado por uma criança correspondia a uma outra pessoa. Então tivemos todas essas dificuldades. Para dar o endereço, porque nós no bilhete de identidade temos que colocar o endereço dos progenitores, os pais também não mandavam endereço. Nós tivemos muitos casos de ser o próprio professor a colocar o seu próprio endereço, o seu próprio número de telefone. Então é para dizer que nós precisamos também aqui da ajuda dos nossos pais encarregados de educação. Em novembro, tivemos uma outra campanha, Beida de Panda, que foi muito aplaudida, mas também verificamos que no primeiro sábado ainda foi assim de forma tímida, no segundo foi subindo, no dia 24, último sábado, quase saímos às 18 horas, porque todos os pais resolveram que só naquele sábado é que tinham que emitir o documento. Mas nós fizemos isso porque antevendo estes períodos mesmo de pico. E neste período, exatamente, porque é a altura quando o letivo termina, há confirmações de matrícula e tudo mais, mas é mesmo nesta altura que os pais aproveitam para tratar o documento. E nós fizemos isso por uma forma de ajudar, porque nós temos consciência das dificuldades que o cidadão enfrenta neste período de pico, porque temos todos as mesmas ideias, vamos todos às mesmas horas e daí temos essas situações. Diretora, já agora, quais as regiões do país mais críticas para a emissão do BI e quantos bilhetes emitidos temos no país? Bom, a nossa base de dados do bilhete de identidade tem 9 milhões de bilhetes de identidade. Eu posso aqui dizer o contrário. As províncias que mais emitem bilhetes de identidade são aquelas províncias mais numerosas. Deixa-me ver aqui as minhas cábulas. Luanda, Benguela, Huila, Uíge e Cabinda. Essas são as províncias que mais bilhetes de identidade emitem. Mas também para dar uma nota que no cômputo geral, por exemplo, desde 20 de novembro de 2017 até ontem, que nós tiramos os dados, nós emitimos mais de 2 milhões de bilhetes de identidade. 59% desses bilhetes de identidade não correspondem a primeiras vias. Correspondem a segundas vias e renovações. Mais as segundas vias que são? É a emissão do documento sem ter verificado a sua caducidade. Perde-se muito documento no nosso país. Daí os postos estarem sempre cheios, e isso é um dos motivos que também contribui, porque nós temos cidadãos que durante o ano tiram até 7 bilhetes de identidade. Não deixam, também assaltos, furtos, também falamos um bocadinho aqui a pouco, acontece de tudo. Mas é inadmissível que nós também tenhamos essas situações. Quer dizer, é tão difícil para uns,
mas é tão fácil para outros que não há, não chega até tirar 7 bilhetes de identidade. Nós temos essas experiências e não podemos negar. Doutora Rosa Melo, como é que olha para este aspecto das autoridades tradicionais, não é? Que estão também nesse processo de certificação das pessoas que querem acesso fácil ao bilhete de identidade? Bem, o que nós estamos aqui a ver, de facto, de acordo com a minha perspectiva, embora a abordagem aqui tenha a ver com bilhetes de identidade, mas nós caímos muito na questão do registro, não é? Na questão do registro. E acho que está-se a falar mais do registro do que propriamente do bilhete de identidade. Mas também não há bilhete de identidade sem o registro. Daí que há que se resolver primeiro esta questão do próprio registro, não é? E talvez encontrar estratégias para facilitar então o tratamento do próprio BI. Bom, nós na minha intervenção toquei no aspecto cultural, né? Para se dar o nome e muitas vezes há um atraso inclusivamente no registro, e se calhar isto também provoca um outro atraso na aquisição do próprio BI, mesmo por causa das questões culturais. Mas nós somos um país multiétnico, então há que, mesmo estes programas, estes projetos de massificação e outros quer para o registro, quer para o tratamento do BI, há que ter em conta isso. Portanto, nós não podemos olhar para as questões culturais como uma dificuldade, como uma barreira. Há que respeitar, porque exato, há que respeitar o contexto, e todos estes programas devem ser implementados de acordo com a realidade sociocultural existente. Isso é contingencial. Em princípio, não acontece na hora, resolve-se. Né? Não é nada que impeça que a pessoa seja registrada. Até o próprio conservador pode atribuir ali uma solução contrária do cidadão. O cidadão é registrado e vai reclamar que cria aquilo e não. Em princípio, isso não impede nada. Então, mas, de certo modo, há casos que são relatados na comunidade que fazem até com que determinadas pessoas procurem outros registros. Porquê? Porque disse-me que isto é circunstancial. No momento, o conservador ou alguém que está ali, não sei, a figura que está ali a tratar do registro, impõe certas regras que não vão de encontro nem com a cultura, nem com a vontade dos pais da criança e que faz com que... Doutora, a nossa lei, a lei da atribuição do nome, que é a Lei 10/85, é muito clara e, em princípio, adaptável à cultura. Foi criada nessa perspectiva. A nossa lei, tirando o apelido, obriga que haja o nome próprio tenha 2 vocábulos, que um deles pode ser em língua portuguesa ou em língua nacional. Obrigatoriamente tem de ser. E o outro pode ser em língua estrangeira. Significa dizer que quem se dirige a um posto de registro civil e contacta o oficial de justiça pode necessariamente atribuir como nome próprio 2 vocábulos de língua nacional ou um em língua local. Sim, língua local. Isso é pacífico. Só se impede quando, em princípio, vai contra os bons costumes, a dignidade da pessoa, e a ordem pública e por aí fora. E até, ademais, temos aqui uma particularidade que é a região norte. Aqui do Bacom. Sim, que em princípio sabe que correndo do Congo e até lá para os Camarões e tal. E África Central. E lá tem a influência francesa. Na influência francesa, o apelido vem como o primeiro vocábulo do nome. Logo, muitos cidadãos dessa região têm como um apelido o primeiro vocábulo. Tudo, sei lá, qualquer coisa. Tá. Nós temos a sensibilidade, isso até passa da lei e vai bater os costumes, né? Não tem uma sensibilidade disso. E se vier na aula o apelido do meu filho, não é este o último vocábulo, isso aqui não é nome, o nome de família é o primeiro. Nós percebemos e colocamos logo. Agora, assim, isso é por falta de formação, acompanhamento, aquelas deficiências. Tem que haver mais formação, conferências, seminários,
que todo mundo... Esclarecer as pessoas, as não é? pessoas, As famílias principalmente. As famílias, os funcionários e por aí fora. Pois, mas Então, é exatamente esse aspecto que eu estava a mencionar, que retoma, mas quer dizer que existe. Há problemas que não só da parte das comunidades, mas também dos próprios funcionários. Sim, existe, isso não nego. Okay. E muitas vezes o funcionário está aí de base, pode até complicar o cidadão, né? Um outro funcionário tem que ter uma perspectiva diferente, mas se ele quebrar a barreira e for até com conservador, se for um conservador já experimentado e tudo, resolve. O que a doutora até vai dizer, que eu concordo, que muitas vezes até vai para um serviço e vê que a coisa não está solucionada, vai para o outro, já onde as pessoas percebem melhor e soluciona. Agora, para resumir, a lei adapta-se à situação cultural. Não há complicação nenhuma nisso. Isso não é motivo de obstáculo. Mas de uma forma geral. Às vezes é chegar aos conservadores ou aos funcionários de base para encontrar alguém que não percebe, às vezes, tá, isso acontece. Exemplo, mas isso é formação, sei lá. Há bocado falava do programa de massificação e nós encontramos em muitos municípios mais distantes funcionários dos postos que nos dizem não sabemos se este programa continua ou não, não sabemos agora, se ainda temos eu não acabei o cobrar raciocínio sobre a massificação. A massificação, o decreto, em princípio, instituía o prazo de 3 anos. Que já passaram, não é? Passaram, mas aqui que a diretora teve a dizer, a nível do setor, mesmo sem o respaldo absoluto da lei, por uma questão mesmo de interesse público e da nação, os meandros ou a metodologia continuou, mas não na espécie de campanha. Quer dizer, que os serviços continuam a implementar a quebra de competência, a gratuidade e por aí fora. Significa dizer, só que ainda assim a campanha é algo direcionado, metódico e com aquela... está no capital humano, não é? É por aí. E também nos orçamentos, não é? Nos orçamentos também, porque hoje tem dedicado cada vez menos dinheiro à questão do registro, então, o que é que acontece? Isso também não facilita. A metodologia continua, mas depende muito da sensibilidade do funcionário que estiver lá a trabalhar. Bom, o país também é grande, não é? É grande. E eu gostava até de dar dois exemplos positivos de como um bom funcionário faz a diferença, não é? Nós temos estado a falar só de aspectos negativos e acho que por exemplo, no Luena deparamos-nos com um posto de registro que tem dias de atendimento para mulheres e outros para homens. Questionamos porquê. E os funcionários do registro perceberam que quando havia homens e mulheres na fila, os homens passavam sempre à frente das senhoras. Então encontraram, quer dizer, não está na lei que é preciso dias e discriminados, não é? Sim, e havemos de chegar ao dia em que não é necessário, mas punha-se a questão de género ali e encontraram uma solução. No município do Quitesh... No serviço de identificação, uma vez questionei, eles disseram, não, nós achamos que assim seria melhor e até tem funcionado. Sim. Não só para mulheres e homens, mas também dias para as crianças. Sim, portanto, é uma necessidade que o posto encontra, não que esteja regularizada na lei, mas uma solução. E aqui o município do Quitesh, na província do Luís, que estranho, quer dizer, foi estranho, fizemos vários grupos focais com a população e pela primeira vez encontramos ali na sede do Quitexas, não, aqui não há problema de registro nem de bilhete. Fomos saber. Então, os funcionários do posto no Quitex até nos disseram, se calhar algumas coisas não fazemos bem como a lei manda, mas adaptamos à nossa realidade. Aceitamos testemunho de que a pessoa é aquela pessoa. Aceitamos o testemunho oral sem precisar de escrever, porque a pessoa não sabe escrever. Entram as autoridades profissionais. Temos parceria com a escola, o diretor da escola pode trazer ele os alunos, não precisa de vir com os pais, estamos a tentar facilitar. E realmente este funcionário faz não é, uma leitura da lei que vai ao espírito da lei e este serviço público. E pela primeira vez no nosso trabalho de pesquisa pelo país encontramos um município em que a população dizia, não, aqui não é problema. Não há problema. É um funcionário faz a diferença. E assim como um faz a diferença pelo positivo, infelizmente encontramos uns funcionários que fazem a diferença pelo negativo. Exatamente, acaba por um funcionário manchar todo o bom trabalho dos outros funcionários. Por causa da corrupção, porque não está bem informado, porque exige coisas que não, na verdade não são necessárias por lei, que põe constrangimento.
constrangimentos atrás de constrangimentos. Ouvimos imensas vezes este relato das pessoas, volta amanhã, verdade, e nunca o bilhete. E como é que está tem a sair. ajudado naquelas zonas onde há mais dificuldades? Qual tem sido a contribuição da vossa organização? Pronto, o Mosaico tenta muito dar voz às pessoas e temos tido retorno, não é? Não em todos os municípios, mas, por exemplo, no ano passado, quando fizemos a apresentação pública do relatório sobre o acesso à justiça, tivemos a sorte que o Diretor Nacional de Registro estava presente e quis tomar voz no debate e logo ali deu contributos. O estudo tinha sido sobre a Lunda Norte e a verdade é que este ano voltamos à Lunda Norte e tinham aberto mais 2 postos de registro, o que significa que dar a voz às pessoas teve uma repercussão direta de facilidade na vida delas. Também notamos que o facto das pessoas poderem falar do problema também as ajuda a perceber que elas próprias podem ser a ação de mudança nos seus municípios. Muitas pessoas passam a estar sensíveis ao problema e acompanhamos pessoas, por exemplo, na Jamba Mineira, Chamutete, na Huila, que os próprios civis se organizaram e que agora acompanham pessoas para o registro e o bilhete, porque passam a ser um cidadão informado e que um cidadão informado defende-se muito mais, não é? Pode ele dizer ao funcionário, não, esse documento não é necessário, eu conheço a lei. E então, com pequenas gotas no oceano, mas sim, há um contributo forte da sociedade civil. Professora Rosa, afinal, é possível haver soluções locais, não é, para esse problema do acesso à identidade, ao bilhete e ao registro? Com certeza. A Mosaico já mostrou aqui, concretamente, soluções e há outras, né, ocorreram. Com a intervenção das próprias autoridades tradicionais. Nós verificamos aqui que há programas que continuam da massificação, quer do registro, quanto da aquisição do bilhete. Sobretudo, não só de crianças, mas também de adultos. De adultos. Então, isto é muito mais rápido para o adulto adquirir o BI, não é? Logo que faça o registro, não é? Tenha 40, 50 ou 60 anos, um dia ou 2 dias depois, na mesma altura, pode resolver a questão do bilhete. Na mesma altura, não. Isso é depois algo que eu vou focar, mas a parte tem a ver com os prazos do bilhete. Nós mudamos toda a nova tecnologia, mas que calhar vou deixar a doutora Rosa terminar o raciocínio e vou falar já dos prazos do bilhete, que é uma das questões muito levantadas também. De qualquer modo, trata-se, vamos lá falar da questão dos adultos, tratam-se de pessoas, muitas das vezes, saídas de outros pontos do país. Imagina que seja de Cabinda e esteja a viver no Namibe. O que é que vai acontecer? Vai precisar de uma pessoa que testemunhe que, de facto, a pessoa reside aí há algum tempo e que é, portanto, angolano, não é? Para ser registado. Temos as autoridades tradicionais para isso. Portanto, vêm, e é um papel muito importante que as autoridades tradicionais exercem junto das comunidades. Há quanto tempo, de onde é que vem este indivíduo, há quanto tempo é que mora ali, que língua é que fala. Normalmente nós temos autoridades que são bilíngues, ou outros até chamamos de poliglotas, falam várias línguas, conhecem várias culturas, não é? E têm estratégias para tentar perceber, de facto, se o indivíduo é nacional ou não, a partir do seu comportamento, da sua atitude, da língua que fala, das coisas que faz. Professora, nesse caso, não há o risco das autoridades tradicionais concederem cidadania a não angolanos, principalmente aquelas províncias fronteiriças? Não concedem também. Não é esse risco? É uma referência de informação. Bem, pode haver esse risco, porque para já são seres humanos e nós estamos a falar de autoridades... São falíveis, não é? São falíveis. E não só. Mas a autoridade tradicional tem N estratégias, porque ele não trabalha sozinho. Ele tem tem uma fila, uma cadeia? Uma cadeia, seria melhor, de personalidades que o ajudam a resolver. A decidir. Não só a decidir. A questão aí não é ele que decide, mas é ele que informa. Ele informa, não é ele a decidir. Eu acho que a pessoa... Quem decide são os órgãos. Exatamente. Da administração da mas ele presta uma série de informações que podem levar a isso. Mas o cuidado que as instituições, neste caso, têm de ter é que realmente... As autoridades tradicionais não são só aquelas pessoas que usam a farda.
Normalmente, quando nós falamos de autoridades tradicionais, a ideia que se tem é que, pronto, é um indivíduo fardado que vem para ali. A autoridade tradicional é muito mais do que isso, e a autoridade tradicional portanto, não só se restringe a pessoas fardadas. Aliás, é preciso ter cuidado com essas pessoas fardadas, porque há pessoas que adquirem as fardas e fazem-se passar por autoridades tradicionais. E são essas, e muitas delas... Falsários, não é? Exatamente, nem são reconhecidas pelas próprias comunidades, não têm relação nenhuma com a administração local, e portanto são pessoas que estão ali de mão estendida apenas para receber os subsídios e as benesses que o Estado pode... Também, exatamente, e então... Além da informação que este indivíduo, que aparece como autoridade tradicional, possa fornecer, é preciso ter o cuidado de perceber qual é a relação que esta pessoa tem com a administração local, e se por acaso a administração local o reconhece enquanto autoridade tradicional. Portanto, há que ter esse cuidado. Eu queria reforçar, para aferir a idoneidade... Estamos a queimar os últimos cartuchos. Ok, queria só já aferir. Para aferir a idoneidade de quem tem que registrar, é uma atividade muito complexa. E o registro de nascimento não se faz sempre. Então, normalmente a faixa etária da pessoa facilita ou não que ela seja registrada. Significa dizer que estamos a falar de... Até os 14 anos, os pais têm que prestar declarações diretamente. Se não tiverem, então... Dos 14 anos em diante, a pessoa pode prestar. Mas é um bocado mais flexível quando se trata de pessoas até pelo menos os 20 anos, 21 anos e por aí fora. Mas depois disto já existe um pouco mais de rigor. Mas ainda assim o testemunho de parentes, pais, irmãos, tios, irmãos do pai, irmão da mãe, avós, são imprescindíveis e praticamente determinantes. Quando isso não acontece, se for tão muito adulto, não tem... Por exemplo, o testemunho do irmão também é determinante. Mas ainda assim, sendo adulto, é quase inconcebível que não tenha um antecedente, um antecedente documental, que é o caso, por exemplo, pode ser o cartão de eleitor, pode ser o batismo, se for a certidão de batismo, pode ser um documento qualquer, o bilhete amarelo antigo, enfim. Se o indivíduo não trouxer, nessas diferentes etapas, não trouxer, e até concentro mais para os mais adultos que estamos aqui a falar, que em princípio vem esse testemunho da autoridade tradicional, não trouxer nenhum desses antecedentes, então quase que o processo é indiferido. Como existe a quebra de competência, ali onde vem a autoridade tradicional, por exemplo, vamos supor que o indivíduo seja da Lunda Norte. Da Lunda Norte, pode ser até que tenha o cartão de eleitor, mas não apresenta nenhum irmão, não apresenta nada. Um testemunho. Então, dizer, você como é da Lunda Norte, vá lá à zona de origem, lá com testemunho de parentes ou mesmo da autoridade. Então ali é que vem a intervenção imprescindível da autoridade tradicional. Vão pegar o indivíduo, vão investigar os costumes, sei lá, características dos hábitos, quem é que tem, sabem, o vizinho, o pai, o antigo pai, contar a história, então, o pai, sei lá. Então ali aí é que o registro civil então apoia-se na autoridade tradicional. Diretora, vamos mudar o quadro em pouco tempo? Posso dizer que sim, o Ministério da Justiça tem levado a cabo... De campanha mais? Não de campanha em campanha, mas com algumas ações que eu vou já de imediato passar a dizer. Desde 20 de novembro de 2017, numa conferência de imprensa em que eu estive presente, e a RNA também esteve presente, assim como os outros órgãos de comunicação social, nós demos a conhecer que o sistema do bilhete de identidade iria mudar. Ou seja, foram introduzidos novos elementos tecnológicos que não permitem que o bilhete de identidade seja entregue na hora, como anteriormente fazíamos. Um dos nossos ouvintes falou que para que eles pagam gasosa, o bilhete é entregue na hora. Ouvimos denúncias. Diga? Ouvimos denúncias. Pois, só que essas denúncias não têm sustentação, porque o bilhete já não é dado na hora em todo o país. Okay. A emissão do bilhete agora é centralizada, como também ouvimos,
nas intervenções. Questões de segurança também, não é? É centralizado por questões de segurança e porque nós introduzimos o chip no bilhete de identidade. O chip, nos termos da lei 20/17 de 31 de agosto, vai passar a agregar o cartão, o número do contribuinte, certamente também têm ouvido nas notícias, já a AGT já passou essa informação, o número do cartão de eleitor, o número de segurança social e o número do assento de nascimento. Ou seja, um bilhete de identidade com estas características não pode ser emitido na hora. Daí nós temos centralizado o sistema de emissão, um sistema robusto que nos permite, num turno de até 8 horas, emitir mais de 19 bilhetes de identidade. E os prazos não fomos nós que inventamos. Os prazos estão definidos por lei, na Lei 4/09 de 30 de junho, que é a lei sobre o regime jurídico e emissão do bilhete de identidade, que estabelece, a nível da capital do país, até 2 dias para a recepção do bilhete de identidade. Para as capitais de província, 7 dias para a entrega do bilhete de identidade. Para os demais municípios das outras províncias, até 30 dias para entrega. Está claro. Mas está claro, está na lei. Mas este prazo de 30 dias, nós até temos feito em 15 dias. Porque temos consciência das dificuldades da ausência de documento, então em 15 dias, nos municípios ali em Mavinga, lá Cazombo, longe, exatamente, nós conseguimos entregar até 15 dias. Mas temos que ter atenção que esses prazos muitas das vezes não são cumpridos. E por que não são cumpridos? Quando verificamos que na documentação exige alguma irregularidade, usurpação de identidade, dupla identidade, nas situações que fazem com que o bilhete fique aquilo que o cidadão chama análise. Fica em análise porque nós temos que buscar todo o histórico do bilhete de identidade. Então, isto do cidadão dizer que quem paga a gasolina recebe na hora, desde 20 de novembro de 2017, é impossível. Nós também introduzimos um outro serviço para ajudar os nossos utentes, para não se deslocarem várias vezes aos postos. É pena que, pronto, tudo o que é mau vem sempre ao de cima, mas o que é bom ninguém diz. Atualmente o cidadão não se desloca a uma repartição de identificação para levantar o seu bilhete se não receber uma mensagem no telefone. Nós introduzimos este mecanismo para facilitar, para evitar apanha um táxi, apanha 2 táxis, depois os táxis que apanha fica mais caro. Gasta mais dinheiro. Exatamente, fica mais caro que o próprio bilhete de identidade, que muitas das vezes. E, okay. Exatamente, então é uma série de questões. Foram levantadas outras questões como dormir, 5 da manhã. Sim, pena, mas é importante que as pessoas também tenham alguma. Um cidadão falou falta de sistema. Nós estamos interligados em rede nacional com comunicações. E se não tivermos sistema, nós não conseguimos fazer a verificação na base de dados daquele bilhete. Sob pena da doutora Rosa e tirar um bilhete em nome da Daniela que está aqui ao lado. As TICs também são falíveis. Não é? Sim. Exatamente. Tem então, limitações. E a falha de sistema, conforme nós temos nos nossos telemóveis, que às vezes vem a chamada falhou, isso também acontece com as falhas de sistema. Então o que é que nós recomendamos? O bilhete pode ser renovado até 6 meses antes da sua caducidade. Não precisamos esperar que o bilhete caduque para renovar. Não precisamos esperar que a criança consiga assinar efetivamente com uma caligrafia invejável para ir tratar o bilhete. Atingiu 6 anos, já tem que tratar o bilhete. Muitas vezes os pais, não escreve muito bem. Não é preciso. Então, nós estamos a criar esses mecanismos, estamos agora com spots, não sei se já receberam, que nós estamos a espalhar pelas redes sociais para dar a conhecer o que é o bilhete, como levantar os documentos necessários para ajudar a melhorar o nosso serviço. Professora, uma palavra final, neste momento final do debate. Neste momento final... podemos melhorar o quadro, não podemos? Podemos muito bem melhorar o quadro. De mãos dadas? De mãos dadas e com a participação de todos e com uma boa informação a nível das famílias e das comunidades. Daniela, também pensa assim? Sim, acredito mesmo, é por isso que estamos todos aqui também hoje. É possível mudar o quadro com a ajuda de todos e também este lado de que é muito importante que as instituições, apesar de culpas também do cidadão, olhe sempre do ponto de vista dele e que
questões culturais não são um problema, mas são um contexto. E também muitos programas são muito bons mesmo e admiro e aplaudo, tudo, não é? mas também não chegam a todos. Há muitos sítios no país onde ainda não há rede de telemóvel, por isso esta questão da mensagem também não... Tem rádio. Não é válida. Não, mas a mensagem que se recebe, que já pode levantar o bilhete, nós, por exemplo, no Cavunga, as pessoas queixam-se de ter aqui muitas vezes porque realmente não têm rede de telemóvel, eles até sabem, dizem que vão mandar uma mensagem. Mas mensagem nunca chega. Não chega, então eu tenho na mesma que apanhar o táxi para ir saber. Sim, aí é para cumprir os prazos, é só dizer 15 dias passaram, lá vou. Depois, às vezes, também este olhar atento de que as bases, os funcionários nem sempre recebem bem a formação, ou recebem-na, mas não têm capacidade de digerir. Há maternidades que o cartaz está na porta, mas ainda não está efetivo a questão do registro, e depois, acima de tudo, lutem para que no OGE esteja realmente refletido o valor necessário para o registro. Sem orçamento não há registros. Esgotou-se o tempo do debate, como no BI, o debate também tem prazo de validade, acabou, por ter sabido há pouco, mas o tempo não perdoa. Mais um minutinho, ficou tanta coisa por dizer. João Gonçalves, vamos às considerações finais, diretora, já não tem. Portanto, em matéria de honestidade na atribuição dos bilhetes de identidade, daqueles que, portanto, criam problemas, criam obstáculos, vão criando dificuldades, vão torcendo o nariz, deixam silêncios para criar ansiedade, para ver se no final alguém avança com algum. Este é um problema sério e nós vamos acabar por chegar à conclusão de que se no país há marimbondos, também há marimbondinhos, ou seja, gente que funciona a níveis muito mais baixos, chamados níveis de sobrevivência, mas pronto. Este é um obstáculo que é com o tempo que ele vai ser resolvido, é com a ética que vai ser resolvido e é com a lei, quer dizer, quem aceita ser funcionário público aceita naturalmente ser monitorado no seu comportamento. O segundo aspecto é realmente um problema de formação, mais uma vez chegamos a isto, é a formação de pessoal. Ou seja, que a nível do Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça tem gente para isso e instrumentos para isso, é fundamental, nem que seja a criação de cursos semestrais, mas realmente capacitar o pessoal que trabalha com isto é muito importante. E é bom que a gente não pense que, por exemplo, os grandes locais da cidade de Luanda, onde se emitem bilhetes de identidade com rapidez, em que as pessoas são educadas no trato com os cidadãos, é bom não pensar que isto se passa por todo lado, porque são exceções. Infelizmente temos que dizer isso. Agora, é realmente uma tarefa importante para o Ministério da Justiça e é um trabalho que pode vir a ser objeto, digamos que, de avaliação constante por parte dos órgãos dirigentes do próprio Ministério. Ou seja, que a cada trimestre o Ministério não só fazer a estatística do que é emitido, mas fazer a estatística da produtividade e da qualidade do trabalho nos seus próprios serviços. É lógico que o bilhete de identidade não está ao alcance de todos os cidadãos, mas nós já verificamos que, com esforço, pode cada vez mais estar ao alcance dos cidadãos. Cidadão que não tem bilhete de identidade, ele não foge ao bilhete de identidade. Ele tem dificuldade realmente material de o obter. Porque a gente vê que o número de pessoas que têm bilhete de identidade é uma informação que me chega sem confirmação, mas é motivo para nós verificarmos se é verdade ou não. Ou seja, que o número de bilhetes de identidade é inferior ao dos cartões de eleitor. Isto significa, portanto, que há um lapso em qualquer lugar. Quando digo lapso, é uma ausência, não é, de serviço, uma ausência de prestação de serviço em algum ponto. E, da mesma forma que se fazem campanhas para registro eleitoral, podiam-se fazer campanhas, até com equipas móveis, podiam-se fazer campanhas para mais emissão de bilhetes de identidade. Enfim, tudo isto somado, e falando de qualidade e quantidade dos serviços públicos, vamos deixar bem claro que não há aqui nenhuma acusação contra nenhum serviço específico e, portanto, não contra os serviços que emitem bilhetes de identidade. Isto é consequência do estado geral da nossa administração, que requer naturalmente uma melhoria muito grande. Obrigado, João Noel. E agora o Africano Neto para os destaques do Jornal de Sábado. Boa tarde, Africano, ou bom dia ainda, como queiras. Vamos aos tópicos. Vamos sim, senhor, aos tópicos. O presidente João Lourenço visita hospitais e central de compras e aprovisionamento de medicamentos médicos de Luanda. Portanto, o chefe de Estado esteve no Hospital Geral de Luanda, esteve também na antiga Angomédica e no Hospital Josina
Machel, aqui na capital. Ministro dos Antigos Combatentes sugere entrega da gestão do Marco 4 de Fevereiro do Kazenga a uma entidade mais competente e mais responsável. O ministro Liberdade não gostou do que viu no marco histórico. Perto de 400 mil hectares de terra para a prática da agricultura entregue a empresários emalães estão improdutivas e transformadas em matagal. Do desporto, Petro de Luanda, Desportivo da Huila, para o acerto ao calendário do Girabola. Adiadas eleições presidenciais na Nigéria, que estavam previstas para hoje, portanto, o adiamento, as eleições devem realizar-se a 23 deste mês. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas, com a crónica Viva a Liberdade. Viva Africanos, estamos juntos, um grande abraço. O sábado às 10h10 volta, obviamente, no próximo sábado. Estamos juntos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.